Olá, sétimo ano! Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje será uma aula de revisão, ok? Nós vamos abordar os conteúdos do bimestre, vamos rever os conceitos e, a partir da folha de atividades que eu já enviei para vocês, inclusive eu vou começar a partir do número 2. Essas aqui foram folhas de revisão que eu enviei, foram atividades de revisão dos conteúdos. Eu vou revendo cada enunciado, nós vamos lendo os enunciados e vamos voltando aos conceitos de cada matéria, ok? Iniciando aqui o número 2. Todos os verbos apresentam uma irregularidade no futuro do subjuntivo. Bom, a abordagem maior dessa revisão é em relação aos verbos, porque foi um dos conteúdos que eu identifiquei a maior dificuldade de vocês, ok? Então, visto isso, eu vou aproveitar esses exercícios aqui que vocês já fizeram e nós vamos revendo, corrigindo, tirando as possíveis dúvidas aí que surgiram. Então, vamos lá. Primeiro, todos os verbos apresentam uma irregularidade. O que é como se conjuga, né? O futuro do subjuntivo. Lembrando que o modo subjuntivo é aquele modo que traz uma certa possibilidade, dúvida. Então, eu sempre, quando penso em futuro do subjuntivo, eu coloco as conjunções se ou quando para introduzir esse tempo verbal, tá? Quando eu, se eu, ok? Então, vamos lá? Eu quero aqui identificar qual das alternativas todos os verbos apresentam alguma irregularidade. Eu quero que vocês, juntinhos comigo, tentem fazer aí, vamos juntos identificar qual das alternativas todos os verbos são irregulares. Então, para isso, eu preciso começar aqui na letra A. Quando eu puser, o verbo ver, quando eu vir, o verbo rir, quando eu rir. Bom, então vocês viram que o puser foi irregular, porque ele alterou. O verbo ver, ele alterou também, ficou quando eu vir. E o verbo rir não alterou, ele continuou quando eu rir. Então, aqui só há irregularidade em 2 verbos e não em todos. Letra B, quando eu der, quando eu souber e quando eu ouvir. O ouvir é regular, então não pode ser essa alternativa. C, quando eu disser, quando eu equivaler ou quando eu medir. Então, eu tenho aqui 2 verbos regulares, portanto, não pode ser C. Vamos para D. Quando eu fizer, quando eu dispuser e quando eu vier. Olha aqui, eu tenho 3 verbos irregulares no futuro do subjuntivo. Então, a letra C é a resposta certinha, tá bom? Conseguiram aprender isso? É só relembrar que quando eu tenho um verbo que eu tenho pouca afinidade, que pouco conjugo, eu tento buscar o seu verbo primitivo. Nesse caso aqui, ó, eu posso fazer isso no verbo dispor. O fazer não, o fazer quando eu fizer é um verbo muito comum que nós costumamos conjugar no dia a dia mesmo, na nossa fala, nos nossos textos. Mas dispor já é um verbo pouco empregado. Então, o que eu tenho que fazer? Dispor provém de pôr, certo? E eu sei que o verbo pôr é quando eu puser. Se eu tenho um verbo que provém do pôr, que é o dispor, então eu vou seguir a mesma conjugação do pôr. Então, quando eu dispuser, é praticamente o mesmo segmento. O que agregou aí foi a diferença do pôr para o dispor, né? Que é esse dis inicial aqui. Então, o verbo, quando ele provém de outro, facilita bastante a conjugação, ok? E agora aqui o verbo vir é quando eu vier, certinho? Então, ficou fácil de identificar. Vamos ver por que não é a letra E? Ó, incendiar. Quando eu incendiar, ele não altera. O caber é quando eu couber, ele altera. E o verbo intervir, ó, ele provém do vir. Então, vai ser como? Se fosse vir, quando eu vier. Se eu tenho intervir, quando eu intervier.
Entenderam como fazer? Então, aqui nesse caso, esse verbo é regular. Então, não foram os 3. Os únicos verbos que são, a única alternativa que os 3 verbos são irregulares, realmente a letra D. Certinho? Vamos para o número 3. Complete as lacunas com a alternativa adequada de acordo com a norma padrão, tá? Rapidamente, ó. Ontem fomos ao supermercado, apesar de a moto ser apertada, nós dois coubemos e chegamos mais rápido. Nós trouxemos as frutas para a salada. Nós viemos aqui para assistir ao show. As meninas vêm aqui em casa todo domingo. Lembrando que o verbo vir, na terceira pessoa do singular e do plural, são idênticas. O que vai diferenciar? O acento circunflexo. Então, nesse caso aqui, as meninas estão no plural. Portanto, é vem. Vou até deixar em negrito aqui para vocês, acentuado. Certinho? Vamos voltar e rever, olha, esse mesmo assunto no 4. Vir e ter. O verbo vir e o verbo ter. Esses dois verbos, eles apresentam no presente do indicativo a mesma flexão, digamos assim, entre esses verbos, tá? Eu falo ele vem e falo eles vêm. Na pronúncia são idênticos. Eu falo ele tem e falo eles têm. O que vai diferenciar? O acento circunflexo. O acento circunflexo no plural, na terceira pessoa do plural, vai ser usado. Então, é a única forma de diferenciar os dois verbos, tá? As duas conjugações. Então, Pedro, você vem aqui hoje, como é Pedro singular, sem acento. Todo ano as crianças, ó, plural, vêm com acento circunflexo. As crianças têm com acento circunflexo. Nem sempre eles vêm com acento circunflexo. Júlia tem sem acento circunflexo, porque é singular. Pegaram isso? Vamos para o número 5? Eu vou bem rapidamente e vou pausando nos momentos que eu perceber que há uma maior dificuldade, ok? Olha só. Eles trouxeram, pretérito perfeito, trouxeram as compras. Felipe e eu trouxemos o material, pretérito perfeito também. Maria trouxe, pretérito perfeito. Repararam que o pretérito perfeito, ele traz uma ideia de passado concluído, tá, gente? Eles trouxeram. Felipe e eu trouxemos. Maria trouxe, é um passado concluído, é o pretérito perfeito, ok? Vamos lá. Júlia, agora presente do indicativo. Júlia varia, tá? Varia de bolsa todos os dias. É um verbo até um pouco empregado. É pouco empregado porque as pessoas têm dúvidas, né, quanto à sua conjugação. Júlia varia, eu vario no presente e nós variamos, ok? Ainda que eu, agora vamos para o presente do subjuntivo, tá? Olha, vai acontecer. Ainda que eu seja o torcedor mais fanático, meu time ainda perde. Gente, tente se desafiar aí, à medida que eu for explicando para vocês, tentem fazer juntos comigo. Tentem raciocinar juntos para ver se vocês conseguem chegar à mesma resposta que eu estou chegando. E se caso isso não aconteça, observem qual a dificuldade que vocês estão tendo, tá? Porque estamos numa revisão. O meu objetivo aqui é revisar esses conteúdos para que vocês organizem, tá? Essas conjugações de forma mais simples, sem achar que conjugação verbal é algo difícil, ok? Difícil de ser alcançado. Nada disso. Então, vamos lá. Eles, bem rapidamente, ó, ter e ir no pretérito imperfeito. Eles tinham muitos colegas, mas todos eles eram... Peraí, é o verbo ir? Iam, perdão. Todos eles iam para casa no fim da festa. Gente, o pretérito imperfeito traz uma ideia de um passado inacabado e um passado que eu costumava fazer. Traz uma ideia de uma rotina ou algo que eu costumeiramente fazia, tá? Diferente do perfeito, que traz uma ideia de um passado concluído, ok? Então, vamos lá. Eles tinham muitos colegas, mas
todos eles iam para casa no fim da semana. Então, letra I, agora é pretérito perfeito, passado concluído. Olha o verbo, ó, compor. Ah, professora, eu não sei, eu não uso o verbo compor, mas você usa o por, muito comumente. O por, no pretérito perfeito, passado concluído, eu pus, não é assim? Seria assim. Como aqui é compor, então eu compus. Muito fácil, eu compus. Agora vamos para o futuro do subjuntivo do verbo ser. Ó, se ele for, tá? Não vai acontecer. Se ele for mais esperto, agora é o verbo ver no futuro do presente. Se ele for mais esperto, verá, é ele, né? Verá a vitória de perto, ok? É o verbo ver, verá, ainda vai acontecer. Vamos para o K. João e Maria, agora é o futuro do presente também, ó. Irão até a floresta, ok? Agora é o reter. Ah, professora, eu não conheço o verbo reter, mas conheço o verbo ter. Então, vamos pensar no ter? Vamos lá. Primeiro pensamos no ter. Agora é o pretérito imperfeito, tá? Vamos lá. Imperfeito, aquele passado que dá uma ideia de continuidade. Algo que eu fazia sempre, certo? Algo que foi inacabado. Então, vamos lá. Você fala assim, ó. Ele tinha, tá? Ou ele retinha, ok? Ele tinha, se fosse o verbo ter. Como o verbo é reter, então ele retinha, ok? Ele retinha muitas pessoas ao seu redor. Letra M. Pedro e eu, agora é o verbo ir no pretérito perfeito do indicativo. Olha só, Pedro e eu fomos para a festa, tá? E quando você, agora quando, trazendo uma ideia de futuro, ó. Quando você, lá para o subjuntivo, quando você vir o Pedro, me avise. Agora é o verbo ver que está sendo empregado. E o verbo ver no futuro do subjuntivo, que as pessoas erram muito, esse verbo empregado, conjugado nesse tempo, ele é diferente do que se espera, do que se fala no dia a dia. Ao invés de ser quando você ver fulano, quando você vir o Pedro, me avise. Então, observem essa diferença, ok? Vamos para o número 6? Agora, rapidamente, ó, infinitivo, gerúndio ou participe. Vamos olhar aqui cada sentença, cada oração e vamos identificar. Ó, esperar, infinitivo. Despedidos, particípio. Murmurando, ação contínua, gerúndio. Agora, jogando, gerúndio. Escolher, infinitivo. Devolvidos, particípio. Vamos para o número 7? Empregue os verbos corretamente no subjuntivo, ok? Vamos lembrar aqui, ó, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. E como identificar? Sempre traz uma ideia de possibilidade. Então, vamos lá. Eu tenho que eu faça para o presente. Eu tenho se eu fizesse, pretérito imperfeito. E tenho que e ser, quando e ser, perdão, quando indica futuro do subjuntivo, tá? Quando eu fizer, se eu fizer, indicando o futuro do subjuntivo, ok? Então, tenho em mente, tá? Essas conjunções iniciais. Então, vamos lá. Por mais que se esconda, espero que minhas namoradas, ou que minha namorada se arrependa. Esperaria que minha namorada se arrependesse do que fez. Embora eu não faça a menor ideia, e aí continua a oração. Os organizadores do passeio pedem que vocês tragam roupas esportivas. Não acredito que ele já termine o exercício. Ainda que você, verbo é manter, isso. Ainda que você mantivesse o orçamento em dia, cuidado, porque aqui, gente, muita gente confunde, por ser um verbo pouco empregado, ele é manter. Ele tem aqui como verbo primitivo o ter. Então, ainda que você tivesse, mas o verbo não é ter, é manter, então eu vou usar
a mesma conjugação, acrescentando apenas o prefixo man, nesse caso aí, né? Mantivesse, ok? Então, ainda que você mantivesse o orçamento, perfeito. Embora eu não pudesse sair com você, então vamos para o número 8. Essa questão pede para que vocês coloquem, que vocês identifiquem, tá? As diferenças entre verbos regulares, irregulares, anômalos e abundantes. Vamos lá. Regulares são verbos que não alteram o seu radical. Irregulares são verbos que alteram o seu radical de acordo com algumas conjugações, de acordo com alguns tempos verbais, tá? E anômalos são poucos verbos, inclusive, porque são verbos que têm uma alteração mais profunda. Eles, às vezes, alteram todas as pessoas de um tempo verbal. Então, são verbos até mais específicos, o verbo ir, o verbo ser, são considerados anômalos, ok? No pretérito perfeito, eles são conjugados da mesma forma. O verbo ser e o verbo ir, no pretérito perfeito, fala eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos. Então, ambos os verbos apresentam uma irregularidade profunda, por isso conceituados anômalos, ok? E os abundantes? Abundantes são aqueles verbos que apresentam duas formas do particípio, a forma regular e a forma irregular. Então, junto com os verbos ter e haver, eles vão sempre estar na sua forma regular. E, junto com o verbo ser e estar, eles vão apresentar a sua forma irregular. Eu vou mostrar exemplos aqui para vocês a partir da próxima questão, ok? Então, vamos lá. Agora, número 9. Eles querem que nós façamos o trabalho. Fazemos esforços para que todos caibam na sala. A alternativa correta é... Cadê? Façamos e cabem. Não, peraí. Eles querem que nós façamos o trabalho, fazemos esforços para que todos caibam na sala. Exatamente. Então, ficou aqui, ó. Façamos... Aqui, letra E. Façamos e caibam, tá? Número 9, letra E. Agora, vamos para o 10. Agora, entramos nos particípios regulares e irregulares. São os abundantes, que apresentam duas formas de uso e confundem bastante, tá? Então, justamente porque no dia a dia, eles não são usados nas duas formas, tá? Então, vamos lá, rapidamente comigo. Olha, o candidato foi, o verbo é eleger. Se o verbo aqui for ser ou estar, eu tenho que usar o particípio irregular. Se ele for ter ou haver, eu vou usar o particípio regular. Só lembrando, particípio irregular, ado e ido, ok? Comer, comido, beber, bebido. Comer não é abundante não, tá? Mas, por exemplo, ganhar. Ganhado, tá? Por exemplo, imprimir, imprimido. Então, ado e ido é a forma regular. E as outras formas, que vão sendo muitas outras, tá? Vocês vão ver aqui, os finaizinhos, as terminações são bem diferentes, são as formas irregulares. Então, vamos lá. Aqui, olha, o candidato foi. Foi o quê? Eleito, tá? A forma irregular do verbo no particípio. Foi eleito com mais de 20 mil votos. Muitos do que haviam, agora o verbo é haver. Se for ter e haver, o particípio é o quê? Regular. Então, muitos dos que haviam elegido, então aqui ele ficou eleito. Eu vou até escrever, tá, gente? Eleito. Tá aqui embaixo, peraí. Pelo menos esse aqui eu vou fazer com vocês, ó. Eleito é a forma irregular. E aqui, com o verbo ter ou o verbo haver, elegido, tá bom? O mesmo verbo admitindo aí, ó, duas formas, por isso é chamado de abundante. Ó, aquela altura já poderia ter, o verbo é pagar, tá, gente? Olha, se o verbo é ter que está acompanhando, então é forma regular. Então, ter pagado seus débitos. Se não tivesse, o verbo ter, ó, gastado todo o dinheiro que tinha, ganhado. Então, se o verbo acompanhado aqui, ó, é o verbo ter,
Ou, se fosse também o haver, eu usaria, e vou usar aqui nesse caso, a forma regular. Tinha, aqui eu já podia ter pagado, depois tivesse gastado e depois tinha ganhado, ok? Vamos para D? A lei tinha já, o verbo é ter, ó. Tinha o quê? O verbo é extinguir. Então, tinha o quê? Extinguido. Professora, existe duas formas do verbo extinguir? Existe, é um verbo abundante. Extinguido ou extinto, tá? São as duas formas. Então, aqui, tinha extinguido, porque concordou com o verbo ter. Agora, os operários estavam, o verbo agora é estar. Se é ser ou estar, é irregular. Até concordou, ó. Ser, estar, irregular. Então, estavam o quê? Isentos, tá? Os operários estavam isentos do imposto. Foi um erro ter isentado. Pois é, isentado porque o verbo é ter. O diretor havia o quê? Havia expulsado. Expulsado porque é o verbo haver que está acompanhando. Expulsado o aluno porque ele tinha pichado as paredes da sala. No cardápio estava incluso, porque o verbo é estar, então é forma irregular. E ficou também irregular. Ficou o quê? Surpreso, tá? O verbo é surpreender. Na construção da praça de esportes, tinham gastado toda a economia feita, mas todos tinham ganhado com a obra. Na construção da praça de esportes, tinham... já foi aqui. Tinha, agora aqui, ó. Tinha pegado, o verbo é pegar. Pegar pode ser pegado ou pode ser pego. Com o verbo ter e haver, pegado. Com o verbo ser, estar, pego. Tinha pegado 10 anos por assalto, mas já estava o quê? Ó? Estava, ó, liberto. A qual, tá certo. A qual 4, é isso mesmo? A qual 4 e tinha prometido para sua mulher mudar de vida, tá? Mas já estava liberto a qual, acho que é 4, acho que é quase, gente. Ficou estranho aqui, mas já estava liberto há quase 4 dias, 4 anos, não sei. Essa frase está meio sem sentido. Vamos para cá. No acidente, os ocupantes do veículo haviam ficado, ó, presos, tá? Ficado presos. O verbo é prender, mas tem que concordar com o verbo ficar. O espetáculo foi suspenso. O verbo é ser. Foi suspenso. Aqui a letra M. O garoto foi salvo. Sua proposta foi aceita. O candidato de sua preferência foi eleito. O verbo aqui é ser. E, por último, a letra P. Vovó já havia fritado. Fritado, porque pode ser frito ou fritado. No caso, com o verbo ter e haver vai ser fritado. Com o verbo ser e estar vai ser frito. E aí, gente, tranquilo? Fácil? Muito bem. Agora, eu vou apenas fazer com vocês 2 questões do modo imperativo, para nós fazermos essa revisão rapidamente, tá? Depois eu vou partir para outra questão. Ó, fala bem o português do Brasil. O verbo fale está no imperativo afirmativo e indica que o ouvinte é tu. Segunda pessoa do singular. Passando o verbo para o imperativo negativo e conservando a mesma pessoa, no caso tu, nós vamos ter o quê, gente? Lembrando que o imperativo negativo é extraído do presente do subjuntivo. Que eu fale, que tu fales, certo? No presente do subjuntivo, que tu fales. Coloca o não na frente. Não fales. Pronto, já identifiquei, olha aqui. Não fales, letra A, resposta certa. Viu como é fácil? Olha o número 12. Acha a forma verbal que não está na segunda pessoa do singular. Então, vamos lá. Não sejas, terminou com S no negativo, é tu, com certeza, será o tu. Não sejas preguiçoso. Ó, não vais à reunião. Agora, vamos ver se cumpra essas ordens. No imperativo afirmativo, o tu e o vós são retirados do presente do indicativo. Lembraram aí? Então, eu tenho o tu, vou escrever até aqui.
tá? Ó, eu tenho o tu, que é retirado do presente do indicativo, vai ficar tu compras. Não é isso? Opa. Tu compras. Agora vamos eliminar o S. Ficou como, gente? Compra. Claro que no imperativo vai ficar compra tu, né, gente? Ó, cumpra essas ordens. Eu sempre me direciono ao meu interlocutor que está à frente, né? Estou me direcionando a ele. Então, cumpra tu essas ordens. Então, aqui, ó, a única pessoa que está em tu, segunda pessoa do singular, é a letra C, certinho? Então, vamos lá. Olha que interessante aqui, gente. Pôr eu ponho, mas e se na hora eu não puser? Eu não posso falar. E se na hora eu não pôr? Tá errado. Se na hora eu não puser, tá? Valer eu valho. Mas e se na hora eu não valer? Certinho? Poder eu posso. Mas e se na hora eu não puder? Caber eu caibo. Mas e se na hora eu não couber? Couber, certinho. Então, vamos lá. Quanto aos verbos estão corretos, os períodos, quais são os verbos corretos? Esse, valer, e esse, couber, perdão. Então, os certinhos são número 2 e número 4, aqui, ó. 2 e 4, letra B, ok? Então, vamos lá. Número 14. Não se precipite. Precipite está se referindo ao interlocutor você, ok? Que eu me precipite, que tu te precipites, que você se precipite, tá? Então, não se precipite. Agora, isso no negativo. Agora, no afirmativo, o você é também retirado do presente do subjuntivo, tá? O você, igualmente no negativo. Então, fica assim, ó. Que eu pese, que tu peses, que você pese. Então, não se precipite, pese, certinho? E o último verbo é pronunciar, né? Então, não se precipite e pese bem cada palavra que pronunciar. Está se referindo a você? Peraí. Que pronunciar. Tudo bem, pode ser aqui, ó. Precipite, pese e pronunciar. Aqui, ó, letra B. Tá? Se for tudo, está tudo conjugado de acordo com a terceira pessoa do singular você. Não se precipite, que eu me precipite, que tu se precipite, que ele se precipite. Que eu pese, que tu peses, que você pese. Perfeito. E, por último, tá certo, não se precipite e pese bem cada palavra que você ou que pronunciar. Certinho? Que você pronunciar. Então, perfeito, letra B. Vamos para... eu vou pular aqui com vocês, tá? Vou pular aqui para uma questão que eu acredito ser muito legal, muito interessante, que é a 16. Ó, assinale a alternativa que o verbo está conjugado da forma correta, gente. Olha que interessante. O juiz não interviu. Esse verbo intervir, tá? É o verbo intervir, eu coloquei aqui até para vocês, tá? Eu vou pensar primeiro no seu primitivo, no vir. Se eu conjugar assim, ó, o juiz não veio. Não seria assim, se fosse o verbo vir? O juiz não veio. Se ele não veio, então ele não interveio, tá? Igualmente a conjugação. Então, aqui está errado, aqui está não interviu, ok? Está errado, então não interveio, tá? Vamos colocar aqui o correto? Interveio. Agora, só um jogador manteve, jamais, manteve, tá, gente? Quando seu pai ver, olha aquele verbo ver no futuro do subjuntivo que eu falei para vocês. Quando seu pai vir, tá? Quando seu pai vir seu boletim, eu requeri transferência para outra escola. Eu requeri, perfeitamente correto, tá, gente? Então, o correto é a letra D. Vamos ver qual é o erro da E? Quando ela vir de São Paulo, olha aqui, o verbo não é vir? Então, é quando ela vier, né, gente? Quando ela vier de São Paulo. E ver você vai gostar, ok? Eu vou pular um pouquinho com vocês, rapidamente, para
o número 18, que é para tirar dúvida sobre o infinitivo pessoal, tá? Bom, como identificar o infinitivo pessoal do impessoal, gente? Olha só, o infinitivo pessoal é aquele que é flexionado, tá? E o impessoal é aquele que sempre termina em R. Isso vocês têm que ter em mente. Terminou em R, infinitivo impessoal. Ele não flexiona, ele se mantém sempre. Cantar, comer, beber, sair, passear. E o infinitivo pessoal, ele vai flexionar. Sendo que muitas pessoas, muitos alunos confundem o infinitivo pessoal com o futuro do subjuntivo, que se parece muito algumas vezes, tá? Qual a diferença? Este infinitivo pessoal que flexiona, ele vai geralmente vir acompanhado de uma preposição, tá? E o futuro do subjuntivo, que é quando acontece a confusão, ele vai vir sempre precedido de uma conjunção. Que, quando, se, tá legal? Então, fica a dica para vocês. Se vocês identificarem o infinitivo flexionado diante, tá, precedido de uma preposição, ele vai ser infinitivo pessoal. Tudo bem? Vamos ver aqui. Viajar é muito bom. Se não está flexionado, é o infinitivo que? Impessoal. É uma oportunidade para sairmos. Olha aqui, gente, o para, preposição. Eu já sei que essa resposta é certa. É um infinitivo pessoal. Olha isso aqui. Mesmo se retornarmos, esse se é uma conjunção. Então, isso aqui que se parece muito com o infinitivo pessoal é o futuro do subjuntivo, tá? E por último aqui, ó. Quem já não deixou de fazer, fazer é o infinitivo impessoal, tá bom? Então fica a dica para vocês não errarem, não confundirem mais, tá legal? Bom, então, diante do que eu queria mostrar para vocês, faltou só o pronome indefinido ou advérbio, que eu vou fazer somente essa questão aqui com vocês rapidinho, e de locução adverbial, ok? Então vamos lá. O que é pronome indefinido ou advérbio? Como diferenciar? Simples, advérbio não varia, pronome indefinido varia, certinho? Então vamos, se estou com dúvida, eu passo a minha frase para o plural. Se variar, se flexionar, é pronome indefinido. Se não variar, é advérbio. Olha aqui, sabe-se pouco sobre o assunto, apesar de muitas pesquisas sobre ele. Sabe-se pouco. Digamos que essa frase fosse para o plural. Sabemos pouco sobre os assuntos. Ela não mudaria. Então, pouco nesse caso aqui não flexionou, tá? Mesmo fazendo aí uma transposição para o plural, então é um advérbio. Muita gente pensa que competir é ganhar. Se eu fosse passar para o plural, muitas pessoas pensam, ó, muitas, flexionaria. Portanto, eu identifiquei que o muita é um pronome indefinido, até porque está no feminino, tá, gente? Ó, se está no feminino, pronome, tá? O advérbio sempre vai ser muito, no singular, sem alterar gênero, sem alterar número, tá? Ele é invariável. Olha, muitos, já sei que é pronome. Bastantes, já sei que é pronome. Agora, esse bastante aqui, vamos ver? Todos estamos, ó, tudo no plural, mas ele se manteve no singular, ó. Todos estamos bastante preocupados. Então, aqui é um advérbio, certinho? Então, vamos lá. Identifique as locuções adverbiais. Vamos lembrar aqui? Locução adverbial, ó, com valor de circunstância. Olha aqui, às vezes, indica tempo, tá? Às vezes vem, às vezes não vem. Então, uma locução adverbial de tempo. Ó, de vez em quando também é uma locução adverbial de tempo, tá? Olha a outra também aqui. Solitário, anda a esmo. A esmo anda por aí, sem rumo, tá? É um lugar vago, desorientado, tá? A esmo, então é um modo como ele anda, ok? Então a esmo também é uma locução adverbial de modo. E de repente, ó, de repente também indica tempo. De repente surgiu a ideia de comprar um presente. Aí com certeza traz uma ideia de quê? Afirmação, né? Com certeza ela iria, ok? E por último, substitua as locuções adverbiais destacadas pelos advérbios correspondentes. Vamos lá.
Com respeito, respeitosamente. De propósito, propositalmente. Com delicadeza, delicadamente. Com rapidez, rapidamente. Com prazer, prazerosamente. Amores, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido sobre verbos, sobre o imperativo, sobre as locuções e tudo que nós voltamos e fizemos a revisão aí. Espero ter sido clara com vocês. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.